Olá, boa noite. Sexta-feira, 17 de julho de 2015, está no ar o Jornal Serra Notícias. Você confere comigo na edição de hoje. Comunidade Taquaril está preocupada com a situação crítica do Lago Bico da Pedra. Compartilhar conteúdos que não são verdadeiros pode ser considerado crime virtual. E ainda confira a programação cultural para o final de semana na Serra Geral. Na edição de ontem, o Jornal Serra Notícias mostrou a triste realidade em que vive a comunidade do Jatobá. Por lá, a água do rio Grutuba secou e o rio hoje se encontra assoreado. Nós vamos mostrar na edição de hoje que a situação na comunidade Taquaril, às margens do Lago do Bico da Pedra, também é preocupante. Há mais de 40 anos, Dona Maria mora na comunidade Taquaril. Junto com a família, ela produz na pequena área o sustento do dia a dia. Mas de um tempo para cá, Dona Maria anda preocupada. O motivo da preocupação é a diminuição constante da água do Lago Bico da Pedra. Essa água aqui para nós é uma riqueza. Então, se ela está baixando, nós estamos acabando. A preocupação de Dona Maria é a mesma de Osvaldo. Presidente da Associação Poção de Santa Cruz, ele explica que os moradores da região estão apreensivos com a situação da água. Final de 2013 ficou bem pior. Mas hoje a tendência é ficar ainda pior do que 2013, final de 2013. Até aqui nós estamos aqui nessa posição aqui, assim um pouquinho. Essa água antes aqui vinha nesse sentido. Assim, quando a barragem sangra, essa água vem por aqui. E hoje está nessa situação. Veja bem como é que está a vegetação, né? Então fica triste, né? A balsa estava nesse local aqui, próximo. E tivemos que puxar mais 60 metros. E para você ter ideia, a água estava aqui, nesse local aqui, 8 dias. Então já a distância que ela já foi. Isso é devido, por exemplo, o leito do rio está aqui a mais ou menos 800 metros. E como aqui é uma baixa, uma raseira que a gente fala, a água está secando rápido para o leito do rio. Isso, imagina mais 30 dias a situação que como vai ficar aqui. As famílias estão ficando preocupadas. Claro que estão preocupadas, porque, veja bem, a água para casa, consumo humano, e além dos animais ainda que tem que usar, beber dessa água aqui também. Onde antes tinha água, hoje é possível notar o chão seco. Nós estamos na comunidade Taquaril, que fica a 17 quilômetros de Janaúba. Aqui a situação já é preocupante e a comunidade que depende dessa água para o consumo humano e para poder realizar outras atividades, corre o risco de ficar sem água. E a pergunta que fica nessa região é: até quando a situação vai ficar desse jeito? O que pode ser feito para melhorar a situação? Para abastecer as 100 famílias que vivem na região, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, junto com a Secretaria de Agronegócios, instalou bombas que puxam água para os moradores, como explica Francisco Alaúdson, responsável pela implantação da bomba no local. A Prefeitura arca com todas as despesas da rede e a mão de obra é de comum acordo com essas associações. E aí trazemos pessoas da prefeitura e colocamos em prática. A participação da prefeitura e da comunidade é uma coisa fantástica, senão nós estaríamos num problema muito maior para o município. Entretanto, mesmo com a bomba, que constantemente tem que mudar de lugar devido à diminuição da água, se o volume de água da barragem continuar baixando no ritmo em que está, a situação pode piorar. A comunidade está correndo risco, sim, porque à medida que vai distanciando, né, vai ficar difícil de bombear a água para o reservatório. Enquanto a água da chuva não vem, o jeito é rezar e esperar que a situação melhore. E a água só está aqui baixa, né? Como é que nós vamos fazer vivendo aqui nesse lugar? Não tem jeito de viver, tem? Não tem. Então nós estamos vendo a água baixando sem poder fazer nada. Porque nós não temos conseguido de fazer as coisas, somos pobres, não tem jeito. Então o que vamos fazer? É ver e pedir a Deus para ajudar nós, né? Que aí o que nós temos que fazer é isso aí.
Depois da internet, ter acesso à informação ficou cada vez mais fácil e rápido. Porém, mostrar informações que não são verdadeiras pode ser considerado um crime virtual. No início do ano, uma falsa notícia sobre a morte do ex-presidente Lula ganhou espaço na internet. Já numa mensagem pelo WhatsApp compartilhada por milhares de pessoas, a informação era de que um carro com um bebê dentro havia sido roubado em Florianópolis, Santa Catarina. Nesse último caso, uma força-tarefa foi montada pela polícia para investigar o boato que não passava de uma brincadeira criminosa. Tem boatos que eles são simplesmente para implantar algum tipo de informação no seu computador, implantar no objetivo de roubar senhas, roubar dados. Tem boatos que são meramente cômicos. Muitas vezes, um simples ato de clicar no compartilhar, você está dando como verdade aquele boato que foi publicado ali. E é por achar graça que muita gente compartilha o que não deve. Mesmo sabendo que não é verdade, se for engraçado, às vezes dá vontade de compartilhar. Às vezes dá. Você sabia que, às vezes, a gente pode, só por compartilhar uma notícia falsa, ser punido criminalmente? Não. Não sabia? Não sabia. Vai tomar mais cuidado agora. Agora eu vou. Humor perigoso. Identificar a origem das fofocas nem sempre é fácil, mas há punições previstas para os crimes digitais. Depor contra a honra de alguém, por exemplo, pode render até 2 anos de prisão, de acordo com o Código Penal. Esse entendimento dos tribunais hoje é que a simples divulgação dessas informações, quando se conhece o seu teor falso, ou quando se conhece o poder lesivo dessa informação, traz a responsabilidade também para quem divulga, principalmente nos crimes contra a honra. Não é uma nem outra decisão isolada que nós temos, mas já reiteradas decisões no sentido de atribuir responsabilidade, inclusive aos provedores dos sites que não retiram do meio virtual, das nuvens ou de outra forma de armazenar essas informações, esses dados que são lesivos. Para quem sofre agressão, as consequências são principalmente psicológicas. A pessoa pode ter algum trauma, pode ficar com dificuldade de se apresentar socialmente em lugares públicos. Evitar se expor demais nas redes sociais é uma medida de proteção. Mas, além disso, é importante mudar de atitude. A forma de se conter isso é muito mais do usuário, é muito mais da parte que a gente chama do peopleware, né? Do ser humano, do que do próprio hardware, do próprio software. O que geralmente eu faço? Saiu alguma coisa na minha rede social que eu sinto que está um pouquinho estranha, que eu não vi noticiar, vi a primeira vez na rede social, vou no outro site de busca, num site de notícia mais confiável, verifico, não vi nada daquela notícia, apago, não compartilho, não faço nada. É necessário uma maneira de se comportar no campo virtual, ética, que a nossa sociedade ainda não aprendeu. E a seguir, saiba como fica o clima na Serra Geral e ainda confira a agenda cultural para este final de semana. A jovem de 22 anos que perdeu o bebê em casa, em circunstâncias que estão sendo investigadas pela polícia, foi ouvida na tarde desta sexta-feira. Confira na matéria a seguir. Durante entrevista exclusiva concedida à TV Serra Geral, a delegada da Polícia Civil de Janaúba, Glênia Torres, esclareceu os fatos ocorridos neste caso, baseado no depoimento da mãe do bebê, Clécia Rayane, de 22 anos. Na verdade, o procedimento foi encaminhado para a delegacia de plantão. O doutor Ricardo fez a prisão em flagrante da Clésia, a autora desse infanticídio até então, por infanticídio, e ela foi encaminhada ao presídio local, onde ela se encontra recolhida, aguardando uma decisão da justiça a respeito, do caso dela. Nós podemos constatar que a criança nasceu com vida, era uma criança de uma gestação normal de cerca de 8 a 9 meses, nasceu com vida e essa criança apresenta marcas de estrangulamento, marcas de unha no pescoço. E aí a gente precisa apurar melhor como se deram os fatos, para saber o que realmente houve com esse bebê
para que pudesse culminar na morte dele, porque ele nasceu com vida. Nós ainda não recebemos os laudos, tá? Mas em uma conversa preliminar, tanto com os médicos que atenderam esse bebê no hospital, né, que já receberam ele, na verdade, morto, mas tanto quanto os médicos legistas que realizaram os exames para saber se ele nasceu com vida ou não, foi constatado isso, que ele nasceu com vida e que há marcas de violência na criança. Então, a princípio, é isso que a gente tem. É uma gestação normal, o bebê nasceu com cerca de 2,815 kg, então um bebê de cerca de 9 meses mesmo, e nasceu, né, como eu já disse, com vida, com marcas de violência. Certo. O Código Penal ele tem um tipo específico para casos como esse, que no caso, foi o crime de homicídio, de infanticídio. O que é o crime de infanticídio? É quando a própria mãe mata o próprio filho durante o parto ou logo após, sob a influência do estado puerperal. O que diferencia o crime de infanticídio do crime de homicídio é essa questão do estado puerperal, que a gente precisa investigar melhor para saber se ela está ou não sob esse estado. Se ela não estiver sob esse estado, provavelmente ela vai responder por homicídio, porque há marcas de violência na criança. Então, essa criança nasceu com vida e morreu depois, com marcas de violência. Então, alguém, né, a princípio, ela, pelo que ela me disse, só ela teve contato com o bebê. Então, a princípio, ela, né, praticou esse crime contra essa criança. Não, ela nega. Ela relata que teve o bebê, que o bebê nasceu de forma muito rápida, que ela tinha uma gravidez de risco e que ela ficou em estado de choque quando o bebê nasceu e não teve reação e que deixou o bebê lá. Que o bebê não chorou nem nada, mas ela nega que tenha praticado qualquer ato de violência contra o bebê. Ela fala que, na verdade, ela colocou ele na bolsa porque ela queria ele para ela. Ela queria o bebê para ela, não queria que o SAMU pegasse, que ninguém levasse o bebê, que ela queria que o pai visse a criança, que o pai não tinha visto ainda, que ela ficou em estado de choque pelo fato da criança ter nascido morta, só que a criança não nasceu morta, a criança nasceu viva. Na verdade, a gente precisa ouvir várias pessoas ainda, porque o auto de prisão em flagrante delito é um procedimento preliminar em que a gente precisa ouvir 2 testemunhas, o condutor do flagrante, né, autor e vítima, se houver. O possível pai da criança também estava no local? Estava e já foi ouvido, mas a gente precisa ouvir outras pessoas que estavam na residência, que ainda não foram localizadas, e no decorrer a gente tem um prazo de 10 dias para concluir o flagrante, então nesse período aí todas as pessoas serão ouvidas e o fato será melhor elucidado. Presente ao local, o advogado de defesa de Clécia, Heraldo Magno Alves, relatou a versão de sua cliente, mediante as circunstâncias descritas por ela. Olha, ela estava no hospital, né? Ela estava internada e a partir do momento que ela pôde ser ouvida, ela foi ouvida ontem à noite, foi o meu colega que a acompanhou e voltou para o hospital. E hoje, após a alta médica, ela retornou ao presídio e agora acaba de ser formalizado o flagrante. O que ela informou no inquérito, que a gravidez dela foi desde o início uma gravidez de risco, né? Já era, infelizmente, já era esperado. Inclusive o próprio médico na época, um dos médicos que acompanhou o pré-natal, já tinha chamado a atenção dela até no sentido dela sofrer um pré-eclâmpsia, né? Infelizmente. O que resultou num aborto espontâneo. E ela simplesmente, ela disse que por amor, pelo fato daquela criança ser tão esperada por ela e pelo companheiro dela, e ela ter visto a criança nascer morta, ela simplesmente pegou e colocou dentro da bolsa e carregou para o hospital. Então, durante todo o tempo, dentro do SAMU, do carro, né, da viatura, da ambulância, no hospital, até quando ela foi ser submetida a um exame de ultrassom, ela estava com a criança dentro da bolsa. Quando foi interrogada, ela pegou a bolsa e entregou para a enfermeira. Heraldo informou ainda que Clécia foi presa em flagrante e espera agora o desenrolar do inquérito policial. Após a homologação do flagrante, qual é o posicionamento da defesa? O flagrante foi homologado, agora está indo, né, a comunicação de flagrante vai ser repassado ao juiz de plantão, salvo engano, é o juiz de Porteirinha, o magistrado de Porteirinha, que vai estar de plantão nesse final de semana. Aí sim, ele que vai decidir se o flagrante será homologado ou não. Nós vamos aguardar então a decisão do juiz de plantão.
Sol sem previsão de chuva para este final de semana na Serra Geral. Confira como fica a previsão do tempo para as cidades de Janaúba, Monte Azul e Jaíba. Em Janaúba, neste sábado, a temperatura máxima deve chegar a 32 graus e a mínima em 14. Já na cidade de Monte Azul, a previsão é de temperatura máxima com 32 graus e mínima de 15. Para Jaíba, a máxima deve chegar aos 30 graus e a mínima a 12. Termina nesse final de semana o 2º Festival de Inverno Circuito Lago do Irapé, realizado na cidade de Grão-Mogol. O evento conta com apresentações culturais e é realizado nesse final de semana a etapa final do Festival da Canção. E amanhã em Janaúba acontece o tradicional Forró do Caiçara. A festa começa a partir das 11 horas da noite e terá apresentações musicais de bandas de Janaúba e região. E na Colonização 3, a comunidade recebe visitantes para participarem da tradicional Festa do Divino Espírito Santo. Confira as principais informações sobre o evento. Desde o dia 10 de julho, a Colonização 3, aqui de Nova Porteirinha, está realizando a Festa do Divino Espírito Santo. Para falar sobre o evento e fazer o convite para o telespectador, eu converso agora com uma das organizadoras da Festa do Divino Espírito Santo, Eliana Santos. Eliana, qual que é o objetivo da realização dessa festa, já que é uma festa tradicional na região? O objetivo da nossa festa é de divulgar essa festa, porque é uma festa de mais de 20 anos, né? É uma tradição já na comunidade, que os foliões passam nas casas já visitando as pessoas, convidando para essa festa 2 meses antes. E aí nós começamos no dia 10 e vai até dia 19. Qual que é a programação para esse próximo final de semana? O que vai ter na festa? Nós temos a programação, todos os dias está tendo missa, a partir das 19 horas, logo após a missa, tem barraquinha, leilões, e nós contamos com a presença de cada um. Convido o pessoal de casa para poder participar dessa festa e prestigiar, que é um momento importante para a comunidade. Eu convido cada um da população, né, para estar presente na nossa festa nesse final de semana. Tem estiamento da bandeira no sábado e de manhã os foliões ainda vai estar passando nas casas, convidando as pessoas. Eu ainda tive a graça da bandeira ficar na minha casa e vai sair da minha casa no sábado de manhã, às 7 horas da manhã, vai ter o café da manhã lá em casa. A gente vai sair de manhã convidando as pessoas e à noite, a partir das 19 horas, tem a missa, logo após a missa tem o estiamento da bandeira e depois leilões e barraquinhas. Obrigada, Eliana. Eu agradeço vocês e convido também para a missa festiva no domingo, às 10h30 da manhã, e todos estão convidados para participar lá com a gente. Ótima festa para vocês. Obrigada. Camila Guimarães para o Jornal Serra Notícias. E hoje à noite o cantor Lucas Eric se apresenta no Espeto e Companhia a partir das 9 horas da noite. Amanhã Lucas fará um show no Pimenta Churrascaria. E nesse domingo você é o nosso convidado especial para participar da gravação do programa Prosa e Viola a partir das 9 horas da manhã. O programa Prosa e Viola é exibido aqui na TV Serra Geral e tem a apresentação de Ney Barbosa. A gravação do programa acontece na Fundação Cultural Roda de Viola. E logo mais às 8 horas da noite você confere aqui na TV Serra Geral o programa Opinião Geral, apresentado pelo jornalista Hugo Alessi. No programa de hoje, Hugo entrevista o ambientalista Haroldo Canguçu. E se você perdeu alguma parte do Jornal Serra Notícias na televisão, acompanhe a exibição do jornal no nosso canal do YouTube ou na nossa página do Facebook. Você também pode assistir a reapresentação do jornal de segunda a sexta-feira, às 10h30 da noite. E se você quiser contribuir com alguma informação para o nosso jornal, ligue aqui para a nossa redação. O telefone é o 38 3472 1313. Tenham todos uma ótima noite, um excelente final de semana e até segunda-feira.